aí? Eu conversando com um amigo meu rubro-negro, viu, Hamilton? Ele falou assim: ah, o São Paulo vai com time reserva. Ele deu certeza. O Diniz faz um mistério se vai fazer isso ou não. E aí muita gente tá falando, poxa, podia poupar o Daniel Alves, o Juan Fran, que são jogadores mais veteranos, e o São Paulo não precisa dos seus 11 principais para fazer jogo duro contra o Fluminense. Queria a sua opinião, Hamilton. O torcedor, né, e a gente também encara em boa parte esse tipo de situação com aquele pé atrás, né? Mas isso é uma rotina, isso é uma coisa normal, já deveria de estar no sangue, né, de todo mundo. Tem determinadas situações que você tem que poupar realmente, não tem por que colocar o Daniel Alves nesse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo perder uma peça super importante para a sequência aí de Copa do Brasil. Vai lembrar que o Grêmio joga com o resultado, porque já venceu o primeiro jogo, vem para a volta, entra em campo classificado, na pior das hipóteses, o 0-0 dá o Grêmio, e realmente, nesse momento agora, é muito mais importante a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Mas essa situação de, vai botar o time reserva, é um time alternativo, isso aí já devia estar no sangue. A gente já devia estar acostumado, porque com essa sequência de competições é assim mesmo que se trata. A gente faz várias competições do futebol internacional aqui, essa semana passada mesmo aí, a gente está envolvido em Copa da Liga Inglesa, Premier League, e os times vão entrando em campo com mexidas, com transformações, com mudanças. Até recentemente, agora o Everton não, que acabou de ser desclassificado, o Ancelotti veio com o time principal e acabou saindo da competição, mas porque também priorizou e ali era importante, ganhar um título que não ganhava desde a temporada 94-95. Mas enfim, voltando ao São Paulo, eu acho que ele deve poupar e isso já deve ser uma coisa normal, que fica no nosso dia a dia, com muitas competições em paralelo. Acredito que Daniel Alves é um bom nome para poupar e o Reinaldo, como foi expulso, joga. Não vejo aí uma outra situação que possa ser assim, mais urgente em termos de poupar, talvez trocar 4 peças, não trocar todo mundo, mas tem que mexer, Edu. Não dá para colocar o mesmo time e correr o risco de perder uma peça importante para um jogo decisivo. Esse jogo com o Fluminense não é decisivo ainda. Não é decisivo? O Flamengo ainda tá na cola, não, tem né? mais campeonato. Estamos aí falando de 12 jogos para decisão do Campeonato Brasileiro. O Zupac, sua opinião, o Luciano deve ser poupado, né? Porque o Luciano está se recuperando aí da contusão, aquele estiramento na coxa, e aí para evitar sobrecarga ele não deve ir a campo. Agora é o seguinte, o Fernando Diniz não gosta de poupar jogadores, né? Na cabeça dele, o time titular tem que jogar, e assim vai ganhando mais entrosamento. Fosse outro técnico, eu diria, não, vai poupar, mas com o Diniz eu não tenho essa certeza. Mas eu acho que os outros técnicos até gostariam de não precisar poupar, né? Mas os técnicos trabalham, ou pelo menos na teoria, deveriam trabalhar com o que eles têm de informação, né? E hoje, cada vez mais, os clubes têm um volume de informação maior. Se o Diniz não poupa, ou se o Diniz preserva pouco, eventualmente até acontece, né? Mas é muito raro. Se isso acontece pouco, é porque o São Paulo mantém o Diniz bem municiado de informações que dão a ele a segurança de não precisar poupar. E teve um dia, não me lembro em que momento, em que jogo foi, que numa entrevista coletiva ele falou sobre o número de lesões, por que ele não poupa, e ele falou, olha, com a maneira que eu comando o meu trabalho para treinos e jogos, com a minha metodologia, isso diminui o número de lesões. A maneira que eu trabalho evita que os jogadores se machuquem. Não sei aprofundadamente que tipo de metodologia é essa, que reflexo que tem na diminuição de lesões, mas é algo que ele fala, né, e algo que a gente vê no campo, né? Se a gente lembrar, ano passado, o DM do São Paulo era motivo de debate nos programas esportivos. O que acontece com o São Paulo que todo mundo se machuca? Esse era um tema, inclusive de reuniões da diretoria do São Paulo. E esse ano isso mudou radicalmente. O Diniz acredita que seja a metodologia de trabalho para treinos e jogos, não tenho essa certeza, mas é fato que o São Paulo sofre por pouco. E diante dessa informação, ele fica muito mais confortável para repetir o time. E eu acho que tem que ser baseado nisso, a decisão de poupar ou não. Inclusive, Daniel Alves, Juan Fran. O Daniel Alves é um cara que quer jogar sempre, e os números do Daniel mostram que para ele tudo bem jogar sempre no ritmo atual. Então, se ele tiver esse tipo de informação, tem que pôr para jogar. Quem tiver com os índices mais baixos, mais perigosos, aí eu acho que vale a pena tirar. Mas pela maneira que o Diniz trabalha, pela maneira que o São Paulo tem se comportado, eu acho que serão 2 ou 3 mudanças, no máximo. Uma delas o Luciano, por uma questão de volta de lesão, e essa preocupação tem que existir. E eu só discordo um pouco do Hamilton quanto ao peso desse jogo. No momento que o campeonato está com o São Paulo
tentando manter regularidade, com o Flamengo em crescimento, faltando aí 12 jogos, 11 jogos, né? Se a gente pensar que o último jogo é um confronto direto, o São Paulo tem 11 jogos para defender a sua vantagem, eu acho que é importante. A gente está no momento de afunilamento do campeonato, e eu acho que o São Paulo não pode abrir mão de jogar o Brasileirão à vera, porque é muito importante para o São Paulo também. Em condições normais, eu não preservaria ninguém, a não ser que os números mostrem que esse é um caminho. Olha, faltam 12 jogos. O torcedor do Flamengo está falando assim, não, ganhamos do Fortaleza, e vale lembrar que esse jogo é antes do São Paulo, né? O São Paulo entra em campo sabendo do resultado de Fortaleza e Flamengo. E aí, se o Flamengo vencer, são 2 pontos de diferença com o mesmo número de jogos. Então, tem lá a sua importância. A gente vai falar mais sobre isso, e o Renato Rodrigues também, mas eu queria mostrar, porque nossa produção é corajosa. E aí botou aí um campinho, apostando como será o São Paulo. Vamos dar uma olhada? Thiago Volpe, Juan Fran. Será que o Juan Fran joga? Arboleda e Bruno Alves. Reinaldo, lembrando, ele está suspenso para o jogo contra o Grêmio, então deve ir a campo. Aí, Igor Gomes, Daniel Alves, Luan, que o nosso Murilo chama de Luan Kanté, e Gabriel Sara. Lá na frente, Brenner e Luciano. Mas o Luciano é aquela história, como ele está voltando de contusão, talvez seja poupado. E aí, Renato, só para a gente começar esse papo aqui, o Tietê foi a opção contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o campinho do Fluminense também. O Tietê, que foi a opção contra o Atlético, que foi a escolha do Fernando Diniz, está suspenso para esse jogo. Então pinta aí a possibilidade, se o Luciano for mesmo poupado, do Vitor Gomes pintar ou do Pablo, né? Sim, sim. Eu de verdade, eu não acredito que esse time que a gente viu é o time base, né? É o time do São Paulo, o time titular hoje. Se tivesse uma final amanhã, esse seria o time do São Paulo. Mas São Paulo e Flamengo na última rodada mudanças vão ser feitas sim. Eu acho que o caso do Luciano, o caso do Juan Fran, eu não acredito dele trocando tudo, jogando com o time B, até porque ele não nos momentos que ele fez isso na temporada, e foram poucos esses momentos, o time não deu uma resposta muito boa. Então eu acredito que ele vai manter uma espinha dorsal, e assim, tem que pegar, usar todos os dados da fisiologia, entender como cada um tá, conversar com o atleta, perguntar, e aí, tá bem? Tá cansado, quer segurar? Porque, assim, não é só um risco de lesão, de perder um jogador por lesão para o próximo jogo. É o risco também de o tanque dos caras não estarem cheio contra o Flamengo, contra o Grêmio, né? Eu acho que mais do que a lesão é isso. O estilo de jogo do São Paulo é um estilo de muita intensidade. É um time que quer ficar com a bola, então quando perde a bola tem que pressionar muito rápido, ser muito agressivo. Então isso exige muito fisicamente dos atletas. Então, eu acho que mais do que lesão, é tentar calcular aí o quanto de dano você vai ter nesse jogo. Porque aí você chega na quarta-feira cansado, você chega numa situação um pouco mais complicada. Tudo bem que você tem, eu acho que um dia a mais de recuperação, e isso vai fazer uma diferença. De verdade, eu acho que você ter o domingo aí para recuperar é uma baita notícia. Por isso eu acho que tem alguma chance de ele mexer muito pouco no time. Eu acho que ele só vai tirar quem realmente não tiver em condição ou achar que tem que segurar, mas eu acho que é um risco também na questão da intensidade, né? O São Paulo vem numa sequência muito forte, não é algo... no Brasil, nosso calendário já é apertado. Na situação que a gente está por conta da pandemia, isso aumentou ainda mais. Vai ter momento aí que vai ter time jogando 3 vezes por semana, literalmente. Então, eu tô curioso para ver como que ele vai fazer. Mas eu acho que quem tiver condição vai para o jogo, eu acho que é muito importante esse tipo de partida, porque agora vai entrar a reta final do Brasileiro. Eu, de verdade, na situação do São Paulo, eu acredito muito mais em arriscar em prol de um brasileiro do que em Copa. Por quê? O Campeonato Brasileiro, se você empata com o Fluminense lá, depois você ganha 3 pontos fora, o brasileiro ele premia quem está com desempenho mais regular, e o São Paulo está tendo isso. Agora, você apostar todas as fichas em Copa, eu acho sempre muito perigoso, cara. Porque um dia que você não tá legal, é uma falha do goleiro, é uma falha do zagueiro, é o jogo do adversário que às vezes não tá bem, mas encaixa num dia e começa a jogar muito bem. E aí tudo que você jogou as fichas acaba ficando pelo caminho.
Por isso que eu acho que o brasileiro, na situação que o São Paulo está, deveria ser a prioridade. E de verdade, eu acho bem difícil você não priorizar alguma coisa numa temporada tão atípica, né, que a gente está vivendo.